Costuma-se identificar a timidez como o desconforto e a inibição que ocorrem na presença de outras pessoas. Suas manifestações mais comuns são o silêncio, retraimento, rubor, a tartamudez e a ansiedade. O termo inibição, que estaria relacionado à timidez, pode ser descrito como a condição mental em que ocorre uma limitação do desempenho e pode ser exemplificado através das atitudes de se isolar de outras pessoas e de emudecer diante de situações sociais. Algumas pessoas, para estabelecerem um relacionamento amoroso, utilizam uma diversidade maior de estratégia do que outras pessoas. Então, essas pessoas que têm um repertório maior e mais sofisticado, obviamente, têm maiores possibilidades para iniciarem relacionamentos amorosos e podem, por este motivo, escolher alguém mais adequado ao seu perfil amoroso. Possivelmente, um relacionamento estabelecido nestas condições também terá uma maior probabilidade de sucesso. Mas esta não é uma realidade para uma outra grande parcela da população. A maioria de nós já experimentou momentos de timidez no dia a dia, detestar os primeiros dias do jardim da infância, trancar-se no quarto de mau humor, por medo de convidar alguém especial para sair, ou ainda ter uma crise de nervos e dar um branco na hora de uma importante apresentação. É bastante comum confundir a timidez com a introversão, mas as pessoas introvertidas não são necessariamente tímidas. As pessoas introvertidas possuem as habilidades para conversarem e a autoestima necessárias para terem êxito na interação com outras pessoas, mas simplesmente optam por ficarem sozinhas. Pessoas introvertidas encontram dentro da solidão um refúgio e não se tornam ansiosas ou autocríticas quando estão em companhia das outras pessoas. A ansiedade sobre o desempenho, a inibição e os pensamentos derrotistas, tão comum nas pessoas tímidas, não ocorre nos introvertidos. Os tímidos, por outro lado, querem desesperadamente que os outros os notem e os aceitem, mas parece que lhe faltam as habilidades essenciais para gerenciar as interações sociais. A timidez não é uma doença social, como são a fobia social ou o transtorno de personalidade evitativa, o qual sim é um problema psicopatológico, listado em um dos nossos manuais de treinamentos psiquiátricos e psicoterápicos. O transtorno da personalidade evitativa é um exemplo claro de uma dificuldade que interfere significativamente no cotidiano das pessoas, e geralmente as pessoas que padecem delas só se recuperam à base de psicoterapia e medicação. Assim, o que eu quero dizer é que a timidez não é uma doença mental, mas somente uma faceta normal da personalidade. A maioria das pessoas tímidas não procura evitar outras pessoas. Ao contrário, busca contato, apesar da grande dificuldade de fazer essas conexões. Logo, as pessoas são as disparadoras dessa condição para o tímido. De forma alguma as pessoas nascem tímidas. Tampouco se pode dizer que exista um gene para a timidez. No entanto, existem alguns bebês que interagem mais do que os outros, mas nem mesmo isso serve para antever como tal criança se comportará uma vez que se tornar adulta. Muito depende da criação e das experiências de vida que essa pessoa possa vir a ter. Também, de forma alguma, existe cura para a timidez. Não existe uma terapia ou ainda uma cura mágica para a timidez, porque ela, conforme anteriormente mencionado, não é uma doença, assim como não é um defeito de personalidade que deva ser consertado. Ainda assim, você pode superar a timidez de acordo com seu próprio ritmo e não precisa ser clinicamente diagnosticado e tratado, mesmo que você acredite que o seu caso é mais grave do que o de qualquer outra pessoa. Na pior das hipóteses, a timidez é uma fonte de desconforto que se origina das escolhas que você mesmo faz. Embora ser tímido não se constitua de um problema psicopatológico, muitas pessoas se incomodam com esse tipo de situação, sobretudo porque muitas querem interagir melhor no seu meio social. Assim, quando a situação se torna grave demais, quando você sentir que esta condição está afetando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, ou ainda o convívio familiar, o profissional, o social, ou seja, quando você sentir que está na hora de tentar mudar, de dar um basta e começar a viver de forma menos estressante, sufocante, enfim, viver e tentar ser feliz, pode recorrer à psicoterapia para gerenciar melhor os conflitos produzidos pela timidez. Há muitos tratamentos propostos pela psicoterapia para que as pessoas consigam ter um enfrentamento mais adequado com as diversas situações sociais com as quais travam contato
e desta forma trabalhar a sua timidez.